Hi, greetings everyone. That's me again, Teacher Bruno talking to you. Olá todo mundo, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é professor Bruno conversando com vocês mais uma vez. So, let's begin one more class. Vamos começar mais uma aula, gente, aula de língua inglesa. So, what about beginning? Galera, nós temos aqui a nossa aula começando com uma correção, a correção da aula de número 5. Portanto, por favor, tenham em mãos aí o material de número 4, para que a gente possa fazer a correção das nossas atividades, né, sobre a aula 5. Portanto, material 4 em mãos, alright? Let's begin then, começando então. Muito bem, galera, nós tivemos como atividade da aula anterior e corrigindo agora um texto para que a gente olhasse para ele, visse o que ele está nos dizendo e dissesse aqui se essas frases são verdadeiras ou se são falsas, de acordo com o que acontecia dentro desse texto. E fica sempre aquela dica. Olhe bem dentro do seu texto qual é o personagem, se existe alguma informação a respeito dele, sobre particularidades dele, falando sobre idade, o nome, falando, por exemplo, o jeito que ele é. Vamos entender esse texto? Vamos lá, ó, traduzindo e entendendo o texto. Então, nós temos aqui, ó, My name is Pedro. Então, meu nome é Pedro. Então, personagem principal aí, Pedro. I'm 11 years old. Eu tenho 11 anos de idade. I'm tall and thin. Eu sou alto e magro. I live with my mom and my sister. Eu moro com minha mãe e minha irmã. My birthday is in October. O meu aniversário é em outubro. Summer is my favorite season. O verão é minha estação do ano favorita. My favorite color is yellow. A minha cor favorita é amarelo. Aí temos mais algumas coisas específicas. My favorite animal is a dog. O meu animal favorito é cachorro. Agora, sendo mais específico ainda, falando sobre o mundo escolar em língua inglesa, olha só o que temos. This is my school bag. Esta é a minha mochila. It is orange. É laranja, ela é de cor laranja. The book is blue. O livro é azul. The ruler is yellow. A régua é amarela. The eraser is white. A borracha é branca. The pencils are green. Os lápis são verdes. I study English, Portuguese, Geography, History, Science, Math, Art and Physical Education. Eu estudo inglês, português, geografia, história, ciência, matemática, arte e educação física. I study on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. Eu estudo, assim como a gente, né? Eu estudo nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. There are 20 students in my class. Há ou existem 20 estudantes na minha classe. On Saturdays and Sundays, I relax with my family. Ou seja, nos sábados e domingos, eu relaxo, eu descanso com a minha família. Texto tranquilo, não é, gente? E sempre procurando ver palavras que a gente já conhece e palavras que são parecidas com as da língua portuguesa para a gente poder desenvolver o nosso entendimento. Agora, conferindo aqui se essas frases são verdadeiras ou falsas. Olha só lá na primeira, ó. Pedro is 10 years old. Pedro tem 10 anos de idade. Falsa. De acordo com o texto, tem 11 anos de idade, né? 11 years old. Depois, his school bag is orange.
A mochila dele é laranja, verdadeira. Então, a cor da mochila dele é cor de laranja. Depois, his book is brown. O livro dele é de cor marrom. É isso mesmo? No, completely false. Falso, super falso. É de cor blue. É azul de acordo com o texto. And the last one, e a última. There are 21 students in his classroom. Então, há ou existem 21 alunos ou estudantes na sala de aula dele. Falso também. Não é 21, não. Na realidade, são 20 alunos na sala dele. Alright? Ok? What about giving the continuation? Dando continuidade, galera? Let's go! Ok. Depois disso, o uso do there to be, o uso do verbo haver, existir. Lembrando bem, there is é o nosso há, existe para o singular. There are, existem para o plural. Olha só aqui no primeiro, ó. There is a t-shirt on the bed. Olha só, uma camiseta só. Então, ó. There is, existe uma camiseta na cama, né, sobre a cama. Ou aqui, ó, there are 2 books on the floor. Existem 2 livros no chão. 2 livros é plural, por isso there are. Depois, there are 4 pictures on the wall. Então, existem 4 quadros na parede. 4 quadros é plural, por isso there are. There are many books on the shelves. Então, existem muitos livros nas prateleiras. There is a book on the bed. Existe um livro sobre a cama. There is a laptop on the floor. Então, existe um laptop no chão. E por último, there are some papers on the floor. Então, existem alguns papéis no chão. Lembrando bem, there is, existe para o singular. There are, existem para o plural. Alright? Let's give the continuation. Continuando então. Galera, começando agora aula de número 6, aula 6, aula tranquila, ainda fazendo uso do material de número 4 para a gente poder desenvolver essa aula, muito tranquila também. So, let's go, in order to get started. Vamos lá para poder começar? Let's go! Here we have some special activities according to school materials. Aqui nós temos algumas atividades especiais para a gente poder fazer a respeito de materiais escolares, pessoal. Olha só o que nós temos aqui, ó. Unscramble the school material vocabulary and number the pictures. Ou seja, ponha em ordem o material escolar, o vocabulário do material escolar e numere as imagens e coloque o número nas imagens. Ou seja, nós temos aqui 11 palavras. Cada palavra, na realidade, é um nome de um material escolar. Só que as letras aí dessas palavras estão todas misturadas. Nós temos que colocar em ordem essas letrinhas para poder formar a palavra. Então, são palavras todas que têm a ver com materiais escolares. Então, nós temos essa primeira aqui, ó, com S, O, R, S, S, C, I, S. O que será isso, hein, pessoal? Será que isso tem a ver com a palavra livro em inglês? Com a palavra estojo em inglês? Com a palavra caneta, borracha, régua, mochila? O que será? Vocês vão ter que pesquisar como ficam em inglês os nomes desses objetos para poder ver se essas palavras aqui, como é que elas ficam? Como é que elas ficam com as suas letrinhas colocadas em ordem, formando a palavra em inglês do material? A mesma coisa aqui na número 2, ó. C-L-I-P-N-E. O
que será? Será que é caderno, lápis, borracha? Como deve ser régua em inglês? Então a gente faz uma pesquisa de como são esses nomes desses materiais em língua inglesa, para poder colocar essas letrinhas em ordem e assim formando a palavra certinha. Alright? Okay, so let's give the continuation. Continuando então. Alright, and part B, na parte B. What's the next number? Qual que é o próximo número, hein, pessoal? Olha só. Let's see what we have. Olha só o que a gente tem. Number 3, 6, 9. Que números são esses? Ó, 3 é 3, 6, 6, 9, 9. Ué, de que jeito que a gente está contando? Isso! Estamos contando de ordem crescente e de 3 em 3. Então, de 3 em 3, ordem crescente. Que número que vem depois de 9? 12, não é? How do you say 12 in English? Como é que fala 12 em inglês? 12. Então, só colocar aqui. Alright? So, in this situation, you are going to write down the next number, respecting the pattern and the order. Então, aqui é só colocar o próximo número, né? Respeitando aí a ordem desses números, o padrãozinho que eles estão. Alright? Now, let's see one example of exercise C. Olha só um exemplo do C. Write the results. Escreva os resultados. Here we have 3 plus 5 equals... O que é isso? 3 mais 5 é igual a quanto? How much? Quanto? Exactly. 8. 8. So you are going to write down 8 here. Vocês vão escrever o resultado em inglês aí. Neste caso, 8, que é 8, ok? You are going to do the continuation as well. Vocês vão dar continuidade aí também, alright? Okay, here we have our chart in which we've got the explanation about 3 things: days of the week, months of the year, and seasons. Olha só, no nosso quadro aqui, nós temos 3 explicações dos dias da semana, meses do ano e das estações do ano. Vamos lá, dias da semana, começando pelo domingo. Olha só, dias da semana em inglês, days of the week. O domingo, Sunday. Agora, de segunda até sexta, os dias úteis, né, o meio da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E o sabadão, o sábado, Saturday ou Saturday. Podemos pronunciar assim, Saturday ou Saturday. Months of the year, meses do ano, from January to December, de janeiro a dezembro. Let's see, vamos ver. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good. What about the seasons? E as nossas estações do ano, ó, de primavera até inverno? Let's see. Primavera, spring, verão, summer, outono, autumn, inverno, winter. Easy, isn't it? Fácil, não é, galera? Ok, giving the continuation. Continuando então. Okay, here we have a very easy exercise. Um exercício bem simples. Talk about you. Fale sobre você. Vocês vão completar aí com respostas pessoais. For example, my birthday is... O que é isso, hein? Meu aniversário é... Em que mês, gente? Em que mês? Por exemplo, o meu é em março. Então, vou colocar
in. How do you say março in English? Como é que fala março mesmo em inglês? March. Coloca aí, por exemplo, no meu caso, mês de março é March. You are gonna do about yours. Vocês vão fazer aí a respeito de vocês. Em dezembro. In December. É em dezembro. Ok? Let's see. My favorite subject. School is... Que é isso? A minha matéria favorita da escola é... A minha, por exemplo, English. Inglês. I do love English. Eu adoro inglês. Então, por exemplo, English. Ciências. Science. Matemática. Math. And so on. E assim por diante. Ok? Alright. Here we have our prepositions of place. Aqui nós temos as preposições que dão a ideia de lugar, palavras que nos dão a ideia de lugar. Por exemplo, how do you say, como é que se diz entre? Entre dois objetos, olha só. Between. Agora, na frente de, ou em frente de. In front of. Atrás. Behind. Do lado esquerdo de. To the left of. Embaixo ou abaixo. Under. Below. Sobre. Em cima. On. How do you say do lado ou próximo? Próximo a determinado lugar ou do lado. Next to. How do you say do lado direito? Do lado direito de tal lugar. To the right of. Easy, isn't it? Simples, não é, galera? Well, let's practice about the prepositions of place. Vamos praticar então aí as nossas preposições de lugar. Olha só. Complete with in, on or under. Então vamos fazer o quê? Completar com in, que significa em, mas no sentido de dentro. Então in significa dentro. On, que significa sobre, em cima. E o under, que é embaixo, abaixo. Let's see what we have as an example. Vamos fazer um exemplo aqui about our mouse. Aqui sobre o nosso camundongo, aqui o nosso ratinho camundongo, bem simpático, ó. Where is the mouse? Where is the mouse? O que está perguntando? Onde está o camundongo? Onde está? For example, this one here. Este camundongo, where is it? Onde ele está? Here we have our part of our sentence done. Nós temos aqui parte da nossa resposta feita. Olha só. The mouse is the box. O camundongo está em que lugar aí da caixa? In, dentro. On, sobre. Ou under, embaixo. This one, esse daí está onde? In, dentro. Exatamente, então só colocar aí um in dentro, porque ele está realmente do lado de dentro. Alright? You are gonna do the others class. Vocês vão fazer os outros. Alright? Good. Okay, that's the end of one more class. Chega ao fim mais uma aula de língua inglesa. I hope you have enjoyed a lot as well as learned a lot. Espero que tenham gostado bastante, assim como aprendido de montão. Ok? See you next class. Até a próxima aula. All the best for you and very good studies. Tudo de bom a vocês e muito bons estudos. Bye bye.